Aleluia. Hoje é dia 9 de outubro de 2025. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Romanos. E hoje vamos entrar no capítulo 2. Aleluia. Estamos progredindo, estamos avançando. Tá certo? Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe, né? Senhor, te agradecemos. Senhor, só podemos te louvar por toda a tua misericórdia, por teu grande amor para conosco. Ó Senhor, nos dando esse momento para entrarmos na tua palavra, para desfrutarmos daquilo que o Senhor deixou registrado para nós, neste livro de Romanos, Senhor. Queremos receber cada vez mais a tua palavra para dentro do nosso coração. Por isso pedimos a tua bênção. Abençoe todos os que estão presentes, todos também que vão acessar pelo canal do YouTube. Senhor, nos dê um coração adequado, correto, para que o Senhor possa plantar a semente da tua palavra em nosso coração e também possa frutificar. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos entrar no capítulo 2, lembrando que estamos falando ainda sobre o que mesmo? Sobre condenação, tá certo? O homem pecou, o homem se afastou de Deus. Deus quer mudar essa situação, mas muitas vezes o homem não reconhece o próprio Deus como Deus, o próprio Deus como Criador. Nós lemos versículos aqui que mostram para nós que o homem ignora o Deus Criador, o Deus único, e passa a fazer coisas sem Deus, e tudo que o homem faz sem Deus leva cada vez mais para o fundo do poço, né? E essa é a situação da sociedade, essa é a situação da humanidade, e tudo isso atrai a ira de Deus. Deus ainda tem paciência, mas um dia essa ira vai ser revelada de uma maneira plena, tá certo? Então nós vimos capítulo 1, eu creio que é muito significativo, né? Percebemos que por meio das coisas que existem, que há um Criador, que nós precisamos respeitar esse Criador e adorá-lo como Criador, como único Deus, né? E queria só ler os versículos finais do capítulo 1, para nós vermos qual que é a situação do homem caído, o homem que quer prosseguir ainda alheio a Deus, né? Vamos lá, 28. 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, a partir do capítulo 2, também, nesse trecho que nós vamos ler agora, nós vamos ver que esses homens, eles, apesar de tudo isso, ainda julgam outros, e penso que por julgar outros ou querer achar que os outros estão tudo errado e assim eles se justificam, né? Quanto mais errado estão os outros, mais eu me justifico. Isso é uma tentativa de justificativa bastante insensata, né? Por mais que o outro erre, não vai diminuir os meus erros, tá certo? Então, essa é a insensatez do homem.
O homem que julga os outros, ele não vai ser justificado apenas por julgar outros achando-se melhor do que os outros, mas vamos ver que o homem vai ser exposto também nesse trecho que nós vamos ler aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 2. Eu só queria que vocês atentassem para a forma como Paulo está falando aqui. Por exemplo, ele fala: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. És indesculpável, ou tu és indesculpável, você é indesculpável. Paulo está tentando individualizar, né? É isso que eu quero chamar a atenção. Individualizar, estou falando com você. Então, essa tentativa de Paulo para despertar cada um, é isso que eu vejo nesse trecho. Então, Paulo fala muito, ó homem, você, tu, é porque cada um precisa realmente ser despertado, né? E isso vai tocar cada coração. O coração que se despertar, esse coração vai ser, vai se arrepender e tudo mais. Essa é a tentativa de Paulo. Vamos ver aqui, tá bom? Mas é só para tentar para esse tipo de, para essa maneira como Paulo está falando, né? Como se estivesse falando com cada um, tá? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, conforme nós estamos lendo aqui, nós podemos perceber que ele quer realmente quebrar esses corações, né? E a dureza dos corações. Condenar outros parece que é uma prática que o homem gosta de fazer, né? Sim ou não? Apontar o dedo. Você está errado, você faz isso, você faz aquilo. É sempre para lá, né? Nunca para cá. Mas com isso ele julga que vai ser justificado porque os outros estão cheios de erro, então eu sou melhorzinho. É assim que funciona? Não. Principalmente no que diz respeito a diante de Deus tem alguma justificativa? Não. E aqui então fala assim, né, no final: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, essa é a situação do homem. Esse homem que está afastado de Deus, ainda fica atirando, ainda fica julgando outros, mas ele mesmo é condenado porque está condenando o outro, mas você também faz as mesmas coisas, né? Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, a verdade. Quando fala da verdade aqui, a gente tem que lembrar da verdade que é falada no capítulo 1, que os incrédulos, né, eles querem ofuscar a verdade de Deus, reprimir, esconder a verdade de Deus, mudar a verdade de Deus em mentira. Qual que é a verdade? A verdade é que Deus é único, Deus é o verdadeiro Criador, Deus existe e, consequentemente, eu vou ter que prestar contas para Deus. Mas eu quero ignorar a Deus, né? Mas a verdade de que Deus existe, de que Deus é o Criador, de que Deus deve ser adorado, deve ser glorificado, ela é uma verdade que não se relativiza. É uma verdade absoluta. Não é verdade? Mas o homem quer ofuscar essa verdade. Então aqui, novamente, ele fala: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Eu me lembro sempre de Provérbios 1:7, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Quer dizer, se você não tem temor do Senhor, você está caminhando para tolice, para insensatez, para loucura, tá certo? Você está ignorando Deus, é uma coisa totalmente insensata. Então, aqui o homem precisa ser despertado dessa tolice, dessa loucura. E aí fala sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus que é mencionado aqui é o juízo eterno. E esse juízo vai acontecer aonde? Esse juízo está falando aqui vai acontecer diante do trono branco. Mas antes de falar lá e mostrar os versículos que falam sobre esse trono branco, eu queria que vocês vissem aqui mesmo, às vezes que fala sobre esse juízo. Então, no versículo 2, o juízo de Deus é segundo a verdade. Tá? No versículo 3, no final, pensas que te livrarás do juízo de Deus? No versículo 5, no final, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. No versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então, aqui também. No capítulo 3, versículo 8, fala assim, né? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então também está se referindo ao juízo de Deus. Agora vamos abrir em Apocalipse. Deixa eu marcar aqui, né? Lembra de marcar, deixar marcada a página para ser mais fácil voltar. Apocalipse capítulo 20. Então, qual que é o desfecho dessa turma aí? Onde eles vão parar? Todos vão parar onde? Diante do trono branco. Então, vamos lá. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno, ou aqui a palavra é Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, tá? Mas todo aquele que seguiu o diabo e seus anjos nessa rebeldia contra Deus, por fim, são lançados no lago de fogo. Aqui falou que é a segunda morte, certo? Então, a morte física, a morte espiritual, e aqui tem essa segunda morte, que é a morte eterna. Então, nós costumamos falar o seguinte, aproveitando aqui, né? Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez.
Deu para entender? Vamos explicar então. Nós cristãos, nascemos dos nossos pais biológicos e, graças ao Senhor, um dia nós nascemos no Espírito também. João 3, né? Importa-vos nascer de novo. É isso que o Senhor falou para o Nicodemos. Então, nós nascemos de novo quando nós cremos no Senhor Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nesse momento que nós cremos no Senhor, nós nos convertemos, nós nos tornamos filhos de Deus com um novo nascimento espiritual. Confere? Então, esse é o nosso segundo nascimento. Então, quem nasce duas vezes vai morrer, morre uma vez só. Que vez que nós morremos? Quando que nós morremos? A nossa morte é a morte com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. A morte física é um sono, certo? É o repouso da morte. E mesmo se nós morrermos antes do Senhor voltar, um dia nós vamos ser ressuscitados, tá certo? O incrédulo, esse que vai ter a segunda morte, ele nasceu uma vez só, fisicamente, mas ele não se converteu. Ele não recebeu o Senhor Jesus, a vida eterna dentro de si. Ele não se tornou um filho de Deus, certo? Então, ele só teve um nascimento. E aí, qual é a morte que ele tem, né? Então, a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte eterna, a perdição eterna. Nós não teremos a segunda morte. Amém? Porque nós viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então, esse julgamento aqui no trono branco, esse julgamento acontece quando? Esse julgamento acontece no final do milênio. O que é o milênio? Todos sabem o que é o milênio? O milênio é quando o Senhor, na sua segunda vinda, o Senhor já veio a primeira vez, morreu, ressuscitou, ele não está morto, ele está ressurreto, certo? E ele voltará. Quando ele voltar, ele vai julgar os cristãos. Os cristãos, tá certo? E os cristãos vencedores vão passar o milênio com o Senhor no reino milenar. E os cristãos que não forem vencedores vão para o choro e ranger de dentes. Não é que vão perder a salvação, não é que vão ter a segunda morte, tá? Eles não vão entrar na segunda morte. Vão ter algum dano. Depois, uma outra oportunidade, a gente fala sobre isso, senão fica muito extenso. Mas, no final desse milênio, então, aí os incrédulos todos vão comparecer diante do trono branco. E aí tem o juízo de Deus. No final do milênio, não creu no Senhor, não se arrependeu, não se converteu. Qual que é o destino? É o lago de fogo. Tá certo? Amém. Então, essa é a condenação final. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Amém. Amém. Voltando lá para Romanos. Romanos capítulo 2. Vamos falar versículo 3 agora, né? Nós já lemos 3, não, né? Não. Então, poderia ter lido junto também. Tu, ó homem, veja, tu, ó homem, é aquilo que eu falei, né? Paulo tentando falar, você, acorda aí, né? Que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, nós já falamos, né? Agora, o versículo 4, meus amados irmãos, é um dos versículos que eu
gosto muito, que eu amo muito, me toca muito também. Porque fala da bondade de Deus que me conduziu ao arrependimento. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a bondade de Deus nos conduziu ao arrependimento. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aleluia! Nós nos arrependemos? Graças a Deus. O que nos conduziu a esse arrependimento? É a bondade de Deus. Às vezes você pensa assim, olha, eu sou bom mesmo, né? Eu me arrependi, mas se não fosse a bondade de Deus, você não ia ter chance. Mas graças a Deus, por causa da bondade de Deus, nós tivemos chance de nos arrepender. E aqui fala de desprezar a riqueza da bondade de Deus. Muitos ainda estão desprezando, estão ignorando, estão descartando essa bondade que Deus tem, né? Mas a chave para nós é essa bondade de Deus. Então, a bondade de Deus é uma característica da personalidade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 7, também nos fala dessa bondade de Deus, né? Efésios 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, como ela se demonstrou em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, Deus é bom. Amém. Deus é muito bom. Amém. A bondade de Deus, ela tem a tolerância, como fala aqui, né? Tem a longanimidade. Então, tudo isso vem por causa da bondade de Deus. Mas eu queria continuar falando da bondade de Deus. Mateus 19. Às vezes, a gente não sabe muito bem expressar como Deus é rico, como Deus é glorioso, em tantas características, tantas virtudes e atributos, tal. Mas eu penso que se você falar, Senhor, tu és tão bom, Deus vai ficar muito contente. E nós ficamos também, né? Quando nós declaramos que Deus é bom. Deus é bom. Amém. Versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Bom, o 16 fala assim, né? Um jovem chegou ao Senhor e perguntou, né? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Quem é? Deus. Quando fala bom só existe um aqui, até tem que trazer um artigo definido antes. O bom. Eu conheci uma pessoa que gostava de pichar. Onde ele passava, ele marcava lá o nome dele. Fulano, o bom. Bom, eu não vou falar quem que é, mas é um conhecido meu, né? E onde ele passava, ele falava, o bom, o bom, o bom. Quer dizer, ele se achava bom, né? Mas o bom não é ele. O bom é só Deus. Amém? Salmo 100. Salmo, capítulo 100. Ou Salmo 100. Versículo 5.
Salmo está no meio da Bíblia. 100. Salmo 100, versículo 5. Tem até um cântico, né, Titão? Porque o Senhor é bom, né? A gente cantava assim. Vamos ler o versículo 5 juntos, então? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração. A sua fidelidade. Amém. 135, Salmo. Tem muitos salmos que falam, tá? Só peguei alguns aqui. Versículo 3. 135, versículo 3. Vamos ler? Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. E Salmo 34. Versículo 8. Aqui tem um cântico também, tá? A gente canta também. Vamos ler junto? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém. Tem. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, nesse versículo 4 de Romanos, fala da bondade, fala da tolerância. Deus é tolerante ou não? Alguns falam que são tolerantes, mas são mesmo? Tolera aquilo que ele gosta, né? Tolera aqueles que são iguais a ele, mas se for um pouquinho diferente, não tolera não. E ainda tem a coragem de falar de tolerância, de pregar tolerância. Não, o homem é maravilhoso, né? O homem é, meu Deus do céu. E tolerância e longanimidade. Essa palavra longanimidade, ela é uma palavra que tem duas coisas juntas aqui. Longa e animidade. Ânimo. Isso está com respeito a ânimo. Estou em Romanos 2,4. Né? Voltamos para lá. Perderam o Uber, hein? Então vamos lá. Longanimidade é longo ânimo. O que é isso? Quer dizer, acho que a gente pode falar assim, o Senhor não tem um pavio curto, né? O pavio do Senhor é bem comprido. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não é? Nosso pavio como que é? Alguns nem pavio tem, né? O pavio você acende o pavio, né? Vai queimando, aí chega na pólvora, né? Aí pá! Alguns nem pavio tem, né? Já está na pólvora. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem um longo ânimo. Amém. O Senhor, no grego, né? Às vezes eu gosto de falar da palavra em grego, é macrotumia, ou timia, macrotimia. Macro todos sabem, né? Macro é grande, né? E timos aí, o timia, aí vem de ânimo, de vontade. Então o Senhor está ainda esperando, tá certo? O Senhor não desistiu ainda. Tá? Então o Senhor tem um longo ânimo.
uma macrotomia. Ó Senhor Jesus. E imagine, irmãos, se a gente não tivesse essa longanimidade do Senhor, né? Se a longanimidade do Senhor fosse do tamanho da nossa longanimidade, não tinha mais ninguém nessa terra. Não é verdade? Ninguém ia ter a oportunidade de se arrepender, mas graças ao Senhor, pela sua longanimidade. Então nós temos oportunidades de nos voltar ao Senhor. Gostaria de ler uns versículos aqui também, para exaltar um pouco mais a longanimidade do Senhor. 1 Timóteo 1,16. Ó Senhor Jesus. Um 16. 1 Timóteo 1,16. Podemos ler o 15. Paulo está falando dele mesmo aqui, tá? Ele fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse é Paulo que está falando. É que ele não me conhecia ainda. Por isso que ele falou que é o principal sou eu. Quem lê entenda, né? Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por que Paulo está falando isso? Que ele é o principal? Porque ele perseguiu os cristãos, né? Ele perseguia os cristãos, levava manietado, né? Levava para ser julgado, muitas vezes eram mortos, né? Então, por isso que ele está falando que ele é o principal pecador. E aí ele fala que ele é o principal para que o Senhor evidenciasse a sua completa longanimidade. Então, Paulo é alguém que apreciava e reconhecia a longanimidade do Senhor, e é o mesmo que nós precisamos fazer também. O Senhor tem sido longânimo. 1 Pedro 3,20. Primeira Pedro 3,20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, esses dias nós vimos uma palavra, né, sobre os tempos de Noé, quando a humanidade estava totalmente corrompida ali, mas ainda assim o Senhor mandou Noé construir uma arca. E quanto tempo ele demorou para construir? 100 anos. E durante esses 100 anos ele ainda pregava para que as pessoas se arrependessem. Mas alguém se arrependeu? Não. Então quem entrou na arca foi só Noé e a sua família, né? Então essa é a longanimidade de Deus que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Graças ao Senhor por essas 8 pessoas. Senão nós não estaríamos aqui também. 2 Pedro 3,15. 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, a longanimidade do Senhor é uma salvação para nós, né? E tem mais um versículo aqui que eu gostaria de ler com vocês, versículo 9. Aqui em 2 Pedro mesmo, tá? 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é
longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa longanimidade do Senhor nos dá a oportunidade, mesmo nós, né, cristãos, de nos arrependermos. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós caímos em situações que não deveríamos cair, mas nós podemos nos arrepender porque o Senhor ainda é longânimo. Amém? Voltando para Romanos 2:4. Então, eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Irmãos, essa palavra arrependimento é muito importante para todos nós. É por causa dela que nós estamos aqui, né? E o que é o arrependimento? O que é o arrependimento? O arrependimento é quando a gente muda de parecer, muda a nossa mentalidade. Então, no nosso caminho de antigamente, a gente está andando sem Deus. A gente estava de costas para Deus. Mas quando nós nos arrependemos, nós, então, nos voltamos para Deus. Nossa mente foi mudada, nós temos pesar, né, pelas coisas que nós fizemos, e é uma grande oportunidade de nós zerarmos, vamos falar assim. Quando nós nos arrependemos, é como se estivesse zerando as coisas do passado e temos um novo começo. Amém. Esse novo começo é sempre uma grande oportunidade que o Senhor dá para nós. Então, o arrependimento é muito necessário em nosso viver cristão. O Apocalipse capítulo 12 fala daqueles que venceram o acusador. E eles venceram por causa do quê? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas vamos ficar aqui na questão do sangue do Cordeiro. Venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro significa que nós falhamos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos e aplicamos o sangue do Cordeiro. Então não é que os vencedores não pecam, não erram, não falham. Claro, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter essas dificuldades. Mas, rapidamente, vamos falar assim, nós precisamos nos arrepender daquilo que ofende a Deus, de deixarmos a presença de Deus e, nesse arrependimento, confessar e aplicar o sangue do Cordeiro. Então, o arrependimento é uma chave para nós vencermos o inimigo. Se nós não nos arrependermos e não aplicarmos o sangue, nós vamos estar na mão do inimigo, ele vai nos acusar. Deu para entender? Então ele vai ter do que nos acusar. Se não se arrependeu, você está com o pecado na mão, entendeu? Você está com o pecado na mão, você não se arrependeu, você está achando que está tudo certo. Aquele pecado lá, você pegou ele para você. Você se arrepende e confessa. Você deixa o pecado. Então não tem mais o que o acusador te acusar. Vamos ler 1 João. Isso é muito importante para todos nós, irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, 1 João, né? Ok? É epístola, não é o evangelho. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que nos purifica? Sangue. Não é nenhuma outra justificativa sua, como fala aqui. Condena os outros, você acha que está justificado? Não.
O que nos justifica é o sangue de Jesus. O que nos purifica é o sangue de Jesus. Nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o arrependimento. Você pecou, fica com o pecado na mão? Não. Se arrependa. Arrepende diante do Senhor. Confessa diante do Senhor. Arrependimento genuíno. Arrependimento verdadeiro. Um pesar, né? Puxa, não queria fazer, não devia ter feito. Mas não aquele arrependimento, qualquer coisa o senhor perdoa, né? Não, esse é uma coisa rasa, né? Mas graças ao Senhor pelo arrependimento. Amém. Nós podemos nos arrepender, devemos confessar para quem? Confessar para Deus. Amém. Os nossos pecados. Amém. E aqui fala que Ele é fiel e justo. O que quer dizer isso? Que Ele tem que ser fiel àquilo que Ele fez, à obra que Ele fez. E se você se arrepende e pede perdão e confessa, é justo que Ele purifique você. Amém. Entendeu? Então, nós estamos vendo uma palavra essa semana aí a respeito disso também, tá certo? Do perdão dos pecados. É muito bom. Amém? Então, nós devemos ser encorajados a todo momento a retomarmos a nossa comunhão por meio de arrependimento e confissão, e aí nós somos purificados. Aleluia pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Louvado seja o Senhor. Voltando para o capítulo 2, versículos do 5 ao 8, eu quero ler agora esses versículos. Então, aqui falou de desprezar a riqueza da bondade, e depois fala no 5 assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Irmãos, aqui fala dureza do coração, coração impenitente. É duro, não? Bom, como às vezes a gente é duro, né? É ou não é? Vamos ser sinceros. O Senhor precisou de muita coisa para quebrar nosso coração, né? Mas graças ao Senhor, nós precisamos pedir para o Senhor nos dê um coração mais flexível, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala dessa dureza e coração impenitente. O que significa impenitente? É um coração que não se dobra, é um coração que não se quebra, não muda. É um coração que não se converte. Irmãos, isso é triste. Eu quero falar para nós agora, que somos cristãos, né? Quando a gente ouve uma palavra do Senhor, o nosso coração também, às vezes, é resistente. Às vezes não quer ceder aquilo que o Senhor está falando, não quer receber a luz que o Senhor está dando, não quer receber a advertência. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vê muito disso na história, no Antigo Testamento. Quantas vezes o Senhor mandou os profetas ali falar com o povo de Israel, com o povo de Judá e tal, e eles continuaram impenitentes, na dureza do coração. Mateus, capítulo 13, é uma citação do Antigo Testamento aqui, mas é bom a gente ler. A gente está falando de incrédulo.
Mas a gente tem que pegar para a gente também, né? Aplicar. Né? Mateus 13, 14. Ó Senhor Jesus, fala assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por quê? Porque ouviram de mau grado. Se fecharam, se endureceram, e aí ouve, mas não ouve, né? Vê, mas não vê, e o coração está duro, então não se converte e não é curado. Irmãos, nós precisamos ter um coração flexível. Para ver, para ouvir, para receber a palavra, para se converter e para ser curado pelo Senhor. O Senhor não tem nenhum prazer em condenar ninguém. Gostaria de ler alguns versículos de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, 21 a 23. Vou ler. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. É o que acontece, irmão. Quando nós confessamos, o Senhor é fiel e justo e nos purifica. Aquele pecado não tem mais lembrança, não tem mais registro. Amém? Pela justiça que praticou, viverá. Ezequiel 18, 21, 22, agora o 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ó Senhor Jesus. Deus é bom. Versículo 28. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Versículo 32. Vamos ler juntos? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém. Então, não é que o Senhor tá louco para punir, para condenar, não, jogar no lago de fogo. É isso? Não, não é nada disso. Então, aqui, voltando nos versículos de Romanos. E aí o Senhor fala no 6, né? Vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Então, cada um vai se apresentar diante do Senhor. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos ou egoístas, aqui também pode ser, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, lembra aqui, desobedecer à verdade está ligado aqui, nós já falamos da questão da verdade, do capítulo 1, lá do versículo, dos versículos falando que o homem tenta ofuscar a verdade de Deus, tenta dizer até que Deus não existe e tal. E fazer o bem, aqui fala, fazer o bem, procurar a glória, a honra e incorruptibilidade. Também está ligado a tudo que nós já vimos no capítulo 1. Dar a devida honra e ao devido
lugar a Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu acho que eu vou parar por aqui. Senão vai ficar muito longo aqui. E ó, como é que chama lá? A memória não vai aguentar. Amém, irmãos? Amém. Então, o Senhor não tem prazer em condenar ninguém. Estamos claros disso, né? E graças ao Senhor nós nos arrependemos. Mas o que nos conduziu? A bondade de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia.